fazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre decisões, né? Como que eu venho tomando decisões na minha vida. E isso é um ponto que eu já quis falar há um tempo sobre isso, porque já foi uma dificuldade tremenda de... Nossa senhora, era muito difícil tomar decisões. Eu postergava muito e deixava para a última hora, até eu entender o real motivo daquilo, né? Com o tempo eu fui entendendo que era realmente um problema. Sempre chegava nessa uma bifurcação onde tinha dois caminhos ali, ou eu vou pro sim ou eu vou pro não, e eu ficava naquela dificuldade de falar o sim ou falar o não quando era necessário. Atrasava um processo, eram às vezes decisões que poderia mudar o rumo da minha vida e eu ficava ali postergando, demorando para tomar essa decisão, até que eu tive uma experiência em um retiro que eu organizei uma formatura, né, de uma turma de um projeto que eu participava. E nessa formatura a gente realizou um retiro. Nesse retiro envolvia coisas que eu não tinha tido acesso ainda, né, informações assim que eu nunca tinha ouvido falar. E mais especificamente nesse caso da decisão, chegou a pessoa assim, chegou e me explicou que essa falta de força para tomar a decisão de falar o sim, de falar o não, era por problemas mal resolvidos com o meu pai. E eu, caramba, mas eu não tenho nada mal resolvido com meu pai, gosto muito dele, admiro muito a história dele. E foi aprofundando, fazendo perguntas, eu fui respondendo e percebendo que, caramba, realmente tem um problema ali, tem algum problema ali. E aí fui aprofundando nisso, entendendo e cheguei na conclusão que realmente havia um problema mal resolvido com meu pai, mas que era muito fácil de resolver. Eu bastava chegar até ele e honrar tudo que ele fez, né? Honrar a vida que ele deu pra mim, né? Tipo, esse era o único papel dele, o objetivo dele. Não objetivo, mas era o único papel e responsabilidade, que era me colocar na Terra. E isso eu já bastava, ele não precisava esperar outras coisas dele além disso. E essa honra que eu dei a ele ali naquele momento de conversa, explicando toda a minha percepção que eu tinha sobre ele o impacto positivo e negativo que eu via que ele tinha na minha vida. E ele falou, é isso, filho, eu sou assim e a gente se resolveu ali, sabe? A gente se resolveu e eu vejo que com essa solução, com essa resolução, as coisas começaram a andar. As coisas começaram a andar de uma forma que eu não conseguia nem acompanhar o ritmo, praticamente. Porque eu comecei a tomar as decisões com mais facilidade, eu não tinha mais medo, conseguia falar sim e não para aquilo que eu enxergava que era o sim, e para aquilo que eu enxergava que era o não, eu tinha força de fala, de postura, de falar, não, isso eu realmente não concordo, não é assim, então não vou fazer. Ou sim, isso daqui é o que eu quero fazer, eu acredito que é o caminho que eu devo seguir, então eu vou tomar essa decisão. E isso mudou muito a minha vida, porque as coisas começaram a andar. Eu tomei a decisão, uma das primeiras decisões após isso, foi de sair da cidade onde eu morava e mudar para a capital de São Paulo, que já era uma mudança tremenda. Eu queria esse ritmo a mais, né, para focar mais no meu trabalho, acelerar mais as coisas. E eu precisava tomar essa decisão, mas era algo que eu adiava muito. Eu já morava há 3 anos com a minha esposa e sempre falava de mudar, quero morar em outro lugar, quero acelerar o ritmo. E não tinha essa coragem de sair de lá. Até que nesse momento eu consegui tomar a decisão de sair da cidade. E foi a melhor coisa, porque a minha empresa ela era de um tamanho e quando eu fiz essa mudança ela dobrou o tamanho na mesma semana, na primeira semana que eu cheguei em São Paulo. Dobrou a quantidade de clientes que a gente atendia, dobrou a quantidade de trabalho que a gente exercia ali no dia a dia, dobrou a nossa disposição e isso foi muito bom. Então foi uma mudança essencial, que precisou do sim. E para dar esse sim eu precisei dar muitos nãos em outras coisas que eu não conseguia falar não para eu conseguir fazer essa mudança. Então acelerou muito esse processo e valeu a pena. E agora de novo é uma outra mudança que eu tive que fazer recentemente. Não tive que fazer, mas optei fazer para acelerar mais ainda o processo. Depois de um ano morando na capital de São Paulo, eu me mudei de novo, saiu de um apartamento de 48 metros quadrados em São Paulo e viemos para uma casa, essa casa aqui que eu estou agora. Foi uma decisão que eu precisei tomar, que exigiu muitos nãos e um sim
de acreditar que esse era o caminho também, de que eu estava disposto a seguir por esse caminho, acelerar o processo ainda mais. Essas foram algumas decisões que eu tomei na minha vida e eu precisei resolver essas questões para poder tomar essas decisões. Compartilhei com alguns amigos meus também essa experiência que eu tive e eles aplicaram também. Teve amigo meu que casou, mudou para morar junto com a esposa e estão tomando decisões a partir dessas soluções, né? Dessas resoluções também. E não é só com o pai você sente essa energia de ter essa força para avançar, mas também com a mãe. Muitas vezes a gente tem esse apego muito emocional com a nossa mãe, de que eu preciso retribuir muita coisa para ela, eu preciso dar uma vida boa para ela, eu preciso comprar uma casa para ela, para retribuir tudo que ela fez de bom para mim. Mas como você vai fazer isso se você não resolveu a sua vida primeiro? Então, quando você se resolve também com a sua mãe, você tem mais constância, você consegue ser mais constante naquilo, você não começa algo e termina, você tem a acabativa, você consegue dar o início em algo e chegar até o fim. E aí, consequentemente, colher os resultados, né, de ir até o fim. E isso é algo que é muito importante também. Então, quando você está alinhado com o seu pai, com a sua mãe, com essa honra que eles merecem e que você deve dar a eles, mesmo você tendo os seus pais por perto ou presentes ou não também, você honrar eles mesmo de longe, honrar por tudo que eles fez, e se fez coisa negativa, honrar mesmo assim, porque era o máximo que eles conseguia fazer por vocês naquele momento, na estrutura que eles tinham. Eles fizeram o máximo, e se não fez o máximo também honra do mesmo jeito. Essa honra é mais para você estar livre para conseguir avançar e ser constante nas suas coisas. Então, esse foi um dos aprendizados que eu tive no ano de 2022. E a partir dali, no final, foi no início do ano de 2023. E a partir dali, eu comecei a tomar melhores decisões para minha vida. Conseguir avançar, conseguir ser mais constante. Essa parte de constância também, eu treino jiu-jitsu há 9 anos. E é uma constância, né? Exige uma constância para você ter um tempo assim e conseguir ir graduando. E na época eu era faixa roxa ainda. E hoje, depois de 9 anos, eu graduei a faixa preta, fui graduado a faixa preta. E tudo por conta dessa constância, de manter esse ritmo, treinando com frequência, sempre presente. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias sem tempo, tá ali presente, constante, força de vontade para ir mesmo sem querer, aquele dia frio, aquele dia que você não quer sair da cama, tem que acordar cedo, ou você vai treinar à noite, já passou o dia de trabalho, está cansado, mas mesmo assim você é constante, você tem essa força e vai, avança, avança, avança. Para homem isso é muito importante, o homem tem que ter essa energia, essa força, tem que estar bem resolvido com os seus pais. E se você já é casado, você tem que olhar para sua esposa como a sua família dali para frente. Não é mais a sua família para trás, pai e mãe. Se você já tem sua esposa, sua família é você, sua esposa e seus filhos dali para frente. Se você não tem filhos ainda, você e sua esposa. Mas é para frente. Não olhe para trás, olhe para frente. Avança, avança, avança. Com medo mesmo. Sempre a gente tem que escalar montanhas. Escalar montanhas é o desafio do homem. E tem obstáculos, tem pedras no caminho. Você tem que ir avançando, você tem que ir avançando. Não pode parar, não pode parar. E para conseguir esse ritmo, você precisa honrar o pai e a mãe. Isso não pode faltar. É o primeiro mandamento de Deus. Deus veio, criou o tabuleiro pra gente. A gente joga esse tabuleiro, ele escreveu as regras do jogo. E nas regras do jogo está lá escrito: honrar pai e mãe. Então, cumpra o seu papel. Faça o seu papel como filho, honre seu pai, honre sua mãe. Você vai ver como a sua vida dá uma guinada, dá uma esticada assim, que você vai ver que era isso que você estava precisando. Talvez a energia que você está esperando para conseguir avançar e conquistar suas coisas possa estar travada por conta disso. Então, olhe para isso, resolva o que tem que resolver. Chega no seu pai, chega na sua mãe, peça perdão por tudo que você fez, honre eles. Perdoa o que eles fez também para você. Se fizeram coisas ruins, se não estavam presentes, se você não tiver seu pai ou sua mãe presente para poder falar isso, sinta isso, honre de coração mesmo tudo que eles fizeram e siga sua vida, siga sua vida. Olhe para o lado, olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, avance sem esperar que seus pais deveriam ter feito algo.
sua mãe deveria ter te tratado de uma forma diferente. Não, eles fizeram o máximo que eles podiam naquele momento, com a estrutura que eles tinham. E o seu papel agora é seguir a sua vida, avançando, tendo a sua prosperidade, tendo a sua busca pelo seu sucesso. E com isso, entregar uma vida melhor para os seus filhos. E é isso, esse foi o meu aprendizado. Melhorou muito a minha vida, deu uma esticada assim nesses últimos anos. Ainda sinto muito receio em momentos de tomar as decisões, mas eu percebo eu postergando elas e paro um pouco, reflito e dou sim ou não quando ele é necessário. Estou buscando fazer mais isso. É uma constante, todos os dias você tem que tomar decisões. Decisões são a cada minuto, né? Praticamente, a cada segundo você tem que tomar uma decisão. E muitos nãos precisam ser dados para que você tenha aquele sim que você tanto quer, tanto busca. Então pense nisso, reflita nisso. Se você tem que resolver coisas com seu pai, coisas com sua mãe, mesmo que você não tenha ele presente, mas faça isso e você vai sentir essa energia boa de tracionar as coisas, começar um projeto e ir até o final, começar aquela ideia que você está postergando há muito tempo, sair de um trabalho que você não gosta e você precisa ir empreender e você não está sentindo essa força para conseguir empreender. Talvez essa força esteja aí. Então busque fazer isso, comente aqui nos comentários qual que foi a sua experiência, se você deu esse passo e mudou alguma coisa na sua vida, eu quero saber também. Compartilhe aqui sua experiência, vamos conversar e até o próximo vídeo.